A natureza é uma força inspiradora, capaz de causar uma destruição impressionante. Desde vulcões poderosos expelindo lava derretida até tsunamis enormes que engolem costas inteiras, o poder avassalador da Mãe Natureza é algo impressionante de se contemplar. Mesmo as tempestades mais destrutivas, como furacões, podem causar danos devastadores em seu caminho. No entanto, em meio a todas essas demonstrações incríveis, há uma força que supera todas elas, os terremotos. Em questão de segundos, o solo sob nossos pés pode tremer e balançar com uma intensidade feroz, deixando até mesmo os desastres mais poderosos em segundo plano. Recentemente, apenas alguns minutos de terremotos intensos resultaram na destruição completa de cidades inteiras, reduzindo-as a montanhas de escombros. Foi o terremoto mais forte a atingir a Turquia em aproximadamente 100 anos. Mesmo após várias semanas, ainda estamos calculando a extensão total dos danos. O desastre causou duas grandes falhas na superfície da Terra, onde o solo se separou em até 7 metros em direções opostas, abrangendo uma vasta distância de centenas de quilômetros. Uma das rachaduras resultantes do terremoto de magnitude 7,8 se estende por cerca de 300 quilômetros a partir da extremidade nordeste do Mar Mediterrâneo. A segunda rachadura, com 125 quilômetros de comprimento, surgiu durante um terremoto de magnitude 7,5, que foi um pouco menos poderoso e ocorreu apenas algumas horas depois. Além disso, após os terremotos, mais de 4.300 tremores secundários ocorreram na área afetada, tornando as operações de resgate ainda mais desafiadoras. Segundo as autoridades de desastres da Turquia, o número de mortes no país já ultrapassou 40 mil e espera-se que aumente, pois estima-se que 345 mil apartamentos tenham sido destruídos, e muitas pessoas ainda estão desaparecidas. Na Síria, relatou-se que mais de 5.800 pessoas perderam a vida. Na Turquia, aproximadamente 1 milhão de pessoas atualmente vivem em abrigos e tendas temporárias, enquanto os hospitais tratam pelo menos 80 mil feridos. Na Síria, até 5 milhões de pessoas podem ficar desabrigadas, com um grande número já deslocado dentro do país devido à guerra civil em curso. Diante disso, surge a pergunta: por que esses terremotos foram tão mortais e há a possibilidade de mais grandes terremotos ocorrerem no futuro? Existe a possibilidade de um grande terremoto atingir a região onde você mora? Por que esses terremotos são tão mortais? Imagine um imenso quebra-cabeça em movimento, mas, em vez de peças de papelão, ele é composto por placas tectônicas em constante movimento, formando a crosta terrestre. Conforme essas placas colidem, deslizam ou se movem de outras maneiras, elas geram uma imensa quantidade de energia subterrânea. Quando a energia acumulada ultrapassa a resistência das rochas ao redor, ela é liberada na forma de ondas sísmicas, capazes de causar efeitos devastadores na superfície. A liberação dessa energia acumulada pode ocorrer ao longo de anos ou até mesmo décadas. Alguns especialistas afirmam que a energia liberada pelos grandes terremotos na Turquia esteve se acumulando nos últimos 300 a 500 anos. Quando a energia foi finalmente liberada pelos dois terremotos poderosos, criou-se duas fissuras extraordinariamente extensas, visíveis na superfície da Terra, atravessando cidades e edifícios. Essa região ao norte de Chipre é conhecida por seus fortes terremotos devido à convergência de três placas tectônicas, Anatólia, Arábia e África. Os terremotos recentes foram particularmente intensos, com um comprimento de falha sem precedentes e dois grandes terremotos ocorrendo em um curto intervalo de tempo. Especialistas observaram que a rasa profundidade da linha de falha, de apenas 18 km, permitiu que as vibrações se propagassem com uma força devastadora por uma ampla área. Curiosamente, um pesquisador holandês previu um terremoto mortal apenas alguns dias antes de ocorrer. Em um tweet, ele alertou sobre a alta probabilidade de um terremoto naquela região específica em 3 de fevereiro, afirmando: mais cedo ou mais tarde, haverá um terremoto de magnitude aproximada a 7,5 nessa região, centro-sul da Turquia, Jordânia, Síria, Líbano. No entanto, é importante ressaltar que esses terremotos não foram os mais devastadores e poderosos registrados na história. O Grande Terremoto Chileno. Este título vai para o Grande Terremoto Chileno, também conhecido como Terremoto de Valdívia, que ocorreu em 22 de maio de 1960, na costa do Chile. Tinha uma magnitude de 9,5, tornando-se o mais forte já registrado por sismógrafos. O tremor causou destruição massiva, incluindo deslizamentos de terra, tsunamis e incêndios, e afetou uma área de mais de 400 mil quilômetros quadrados, 155 mil milhas quadradas. O número de mortos foi estimado em cerca de 5 mil pessoas, e os danos econômicos foram imenso. Felizmente, um terremoto maior do que uma magnitude 10 é quase impossível devido ao físico, mutações da crosta terrestre. Exigiria uma falha com centenas ou mesmo milhares de quilômetros de comprimento e dezenas de metros de profundidade, para romper de uma só vez. A energia liberada seria equivalente a vários bilhões de bombas atômicas.
Se tal terremoto acontecesse, teria consequências catastróficas, incluindo destruição generalizada, deslizamentos de terra e erupções vulcânicas, potencialmente causando um impacto ambiental global. Crise. Além disso, a força do terremoto pode levar a alterações permanentes na Terra. Paisagem, como a criação de novas montanhas ou deslocamento das placas tectônicas, desencadeando uma cadeia de mais terremotos e desastres naturais. Mas e se houvesse alguns fatores externos em jogo? O impacto do asteroide. Descobertas recentes indicam que o impacto do enorme asteroide de 10 km, 6 milhas de largura, que atingiu a Terra há 66 milhões de anos, que causou a extinção dos dinossauros, resultou em um terremoto de longa duração que persistiu por várias semanas ou mesmo meses, e teve energia sísmica 50.000 vezes maior que o terremoto de Sumatra em 2004, magnitude 9,1 ou 9,3. O tremor desencadeado pelo impacto do asteroide teve magnitudes superiores a 11 na escala sísmica. Escala. Além disso, o asteroide produziu um tsunami global extremamente poderoso. De acordo com um estudo, o tsunami causado pelo impacto teve um nível de energia que foi 1000 vezes mais forte que o tsunami de 2004 no Oceano Índico, que foi um dos o mais significativo já registrado na história moderna. Modelos de computador mostram que o tsunami de Chicxulub gerou ondas de mais de 10 metros 33 pés, altas e velocidades de fluxo acima de 1 metro por segundo quando se aproximaram da maioria das costas no Atlântico Norte e Pacífico Sul. Segundo cientistas, a crosta terrestre não suportaria a força de um terremoto hipotético de magnitude 15. Desintegraria todo o planeta, deixando para trás apenas detritos e poeira à deriva no espaço. Embora o terremoto desencadeado pelo impacto do asteroide de 10 km de largura tenha sido um evento, só podemos imaginar a destruição insondável que um asteroide maior poderia causar. Outra coisa assustadora, mas muito mais realista, é a abertura da falha, que até recentemente acreditava-se ser impossível. Essa limitação foi incluída até mesmo em simulações de computador. Mais pesquisas recentes mostraram que terremotos podem fazer a Terra se abrir e fechar. Imagine o solo torcendo e girando enquanto as placas colidem, causando uma lacuna que rapidamente se fecha de novo. Os cientistas descobriram que, quando uma falha de impulso se rompe rapidamente e se move em direção à superfície da Terra, pode fazer com que um lado da falha gire para longe do outro lado, criando um vão de alguns metros. Essa lacuna se fecha rapidamente e a quantidade de movimento depende da quantidade de estresse que se acumulou ao longo da falha, que pode variar de alguns milímetros a vários metros. Isso é o que os pesquisadores acreditam que aconteceu no caso do terremoto Tohoku de magnitude 9,0. Eles acham que isso fez com que uma laje de rocha se afastasse brevemente da outra enquanto se propagava até a falha. Essa torção momentânea fez com que a falha deslizasse por mais de 50 metros, 160 pés, quando os de rocha se fecharam novamente. Os terremotos são um fenômeno global, ocorrendo em todos os continentes desde os picos mais altos das montanhas do Himalaia até os vales mais baixos do Mar Morto, bem como nas frígidas regiões da Antártica. Apesar de ocorrerem em vários locais, a distribuição dos terremotos não parecem ser completamente aleatórios. Então, há uma chance de outro tremor como o que aconteceu na Turquia atingir onde você vive? O Anel de Fogo, também conhecido como Cinturão Circumpacífico, é uma região ao redor do Pacífico, onde várias placas tectônicas se encontram e as interações entre essas placas causam uma alta frequência de terremotos e erupções vulcânicas. Esta área abriga cerca de 75% dos vulcões ativos e adormecidos do mundo e 90% da terremotos do mundo, incluindo alguns dos tremores mais poderosos já registrados. Relatórios recentes destacaram a ameaça de terremotos potencialmente catastróficos em várias regiões ao longo do Anel de Fogo, incluindo o noroeste do Pacífico, Japão e Nova Zelândia. Embora os especialistas possam estimar o tempo médio aproximado entre esses eventos, que varia de região para região, o momento exato e a magnitude desses grandes terremotos permanecem imprevisíveis. Os impactos potenciais desses desastres naturais são devastadores, como vimos no passado. Mas esse não é o único lugar na Terra onde grandes terremotos podem acontecer. A Califórnia está prestes a sofrer um enorme terremoto monstruoso há muito tempo. É muito provável que haja muito estresse se acumulando na linha de falha de San Andreas. A enorme falha de San Andreas se estende por 1.300 quilômetros, 800 milhas através da Califórnia, dividindo o estado de sul a norte. É formado pelo movimento de duas placas tectônicas que se esfregam lentamente uma contra a outra. Nas seções sul e norte da falha, as placas são frequentemente travadas juntas, gerando enormes quantidades de estresse.
E como algumas partes da falha não se romperam em mais de 200 anos, eventualmente, a ação acumulada deve atingir um ponto crítico, levando à liberação deste armazenado, forma de terremotos violentos. A falha de San Andreas já tem um histórico de terremotos originados perto de sua superfície e estendendo-se ao longo do seu percurso, incluindo dois dos mais notáveis, o 1906 São Francisco. Terremoto Bay, que teve uma magnitude de 7,8, e o terremoto Loma Prieta em 1989, que 6,9 na escala Richter. Mas os cientistas alertam que isso não significa que a falha liberou todo o estresse armazenado. E um grande terremoto pode ocorrer a qualquer momento no futuro, tornando-se um significativo motivo de preocupação. De acordo com o US Geological Survey, as chances de que algumas regiões ao longo da falha, um terremoto de 6,7 nos próximos 30 anos são bastante altos, embora possam ser ainda mais forte do que isso, até 8,2 na escala Richter. Há também a ameaça de um terremoto potencialmente catastrófico que pode abalar o noroeste do Pacífico, desencadeando o que os especialistas apelidaram de o pior desastre natural da história do Norte América. O impacto do terremoto seria sentido por mais de 7 milhões de pessoas em uma vasta região que abrange 370 mil quilômetros quadrados, 140 mil milhas quadradas. Especialistas preveem que o terremoto pode registrar uma magnitude entre 8,7 e 9,2, um nível de intensidade sísmica que pode resultar em danos e destruição incríveis. Com a crescente ameaça de terremotos potencialmente catastróficos, é mais importante do que nunca para aprender sobre a ciência por trás desses eventos que abalam a Terra. Esperamos que você tenha gostado de aprender sobre a fascinante ciência por trás dos terremotos e seu potencial impacto em nosso planeta. Obrigado por assistir. Certifique-se de deixar seus pensamentos e comentários abaixo, clique no botão curtir se você encontrou isso, opções interessantes, e inscreva-se no canal para ficar atento a muito material sensacional para você.